como é que é a sequência. Tá? Eu queria desejar a vocês toda a sorte do mundo, que vocês sejam assim, entrem lá, atravessem aquele portão, lembrando de quem vocês são e todo o esforço que vocês fizeram, que vocês são guerreiras, Isso. que merecem estar vivendo isso e que vocês farão o melhor porque se prepararam para isso. Tá? É isso mesmo, Obrigada, Chico. Chico. Com toda a minha admiração. Tá? Esses Muito poucos obrigada. meses que a gente passou juntos, assim, tenho enorme respeito por vocês. E estou torcendo e rezando, tá? Que Deus acompanhe vocês. Um Obrigada, abração. Chico. Uma boa noite. Valeu. Tchau, querido. Um Tchau. prazer imenso. Até mais, Chico. Prazerão. Tchau, tchau. E salve, meus amores. Boa noite, gente. Vamos lá, guerreiros. É agora. Fê, tá boa, querida Claudinha. Ei, Radija. Cadê o povo, gente? Já foi embora? Quem ficará comigo hoje? Os heróis da Oi, resistência. professora. Ei, linda, tá boa. Ó, não vou me alongar também. A gente vai fazer vai ser o nosso último fôlego, né, antes dessa prova. Vou trazer algumas dicas legais, preciosas para vocês aí para esse finalzinho. Acredito que vai ser bem bacana, viu, meninas? Vamos chamar a galera aí, se vocês tiverem contato. Deixa eu tentar fazer um esquenta ali, porque acho que o povo foi tomar café e não voltou. Tudo bem, Radija? Com você? Eu tô precisando conversar com a Thalita, tá? A Thalita, eu fiquei de dar um retorno para ela não entrou aqui ainda. E aí, meninas, preparadas? Oi, Radija, fala. Tá tudo bem? Tudo, graças a Deus, minha querida, a cara tá ótima. Tô tranquilinha. Passou os perrengues, viu, gente? Eita, que época. Agora é final de ano, né? Difícil para a gente que está em escola, muito trabalho. Hoje é dia, assim, Hoje eu agarrei até horrores. Vou acabar com vocês aqui, vou continuar trabalhando. E é isso aí, gente, é isso aí. Ó, já estou na sala, te chamando a galera que vem, que vem. Então, assim, o final de ano para professor é muito pesado, viu, meninas? Nossa, é muito difícil. A gente trabalha 2 vezes, 3 vezes mais, porque é lançamento de notas, aí começam a aparecer os alunos que o ano inteiro não fizeram nada, e aí você fica meio desesperado, sabe? Aí é meio barra pesada, mas é isso. Vamos lá aguardar só mais um tiquinho para a gente poder começar. Fiz para vocês hoje um apanhado de dicas mesmo, para a gente relembrar. Não vou fazer uma revisão teórica toda, não, porque eu acho que nesse momento trazer talvez um pouco de ansiedade para vocês, né? Mas é importante que a gente vá para essa prova reunindo as forças que a gente juntou nesse tempo todo, né, gente? Não é hora, né, de recuar. Agora é a hora de chegar lá, encarar o Enem, ver o que é esse Enem, tão famoso Enem. Quem aqui está fazendo pela primeira vez? Alguma de vocês? Radija, primeira? Sua primeira vez? É a primeira vez que eu tô fazendo. Fernanda também, querida? Fê, você? Também. Ah, então vai ser o debut. Já fiquei muito Cláudia também? ansiosa, agora eu estou esperando, confiando em Deus. Vai dar tudo certo. Isso, meu amor, isso mesmo. Nunca é tarde para estudar, viu, Fernanda? Eu tenho, assim, antes da minha época de graduação, eu tinha colegas, assim, que já estavam com netos, gente, estudando. É porque para nós, né, uma coisa nossa. Essa semana eu estava lendo, ontem mesmo eu li um livro, eu estou fazendo a seleção de livros para os meus alunos, né? Aí eu li um livretinho chamado Metade Pai, Metade Filho, que é a história de uma família que mora no interior do Rio de Janeiro e muda para a cidade do Rio, né, por uma necessidade mesmo da família, e aí a mãe, de mera dona de casa, passa a trabalhar, começa a trabalhar, e aí mostra essa transição dela, né, no sentido assim, ou seja, simples fato de ela arrumar um trabalho fora de casa, trouxe uma força, uma ressignificação da vida dessa mulher que é incrível, e o filho observando isso, né, falando que a mãe agora tinha outras cores, né, que a mãe estava outra mulher, e de repente o marido sofre um AVC, e aí o marido era o porteiro do prédio, e esse marido passa, então, a depender totalmente dela, e depender do filho, e aí ela vai um dia, para não voltar para o interior, porque ela não queria abrir mão das benesses, né, do que ela tinha conseguido na cidade, ela vai, veste o uniforme de porteiro e vai ser porteira do prédio. Então, ela foi meio que pioneira, né, nessa... Então, oi, Simone, boa noite, bem-vinda. Ela foi meio que ser porteira no lugar do marido, o que foi interessante, né, porque aí acabou assumindo a posição do homem, e o marido no início um pouco reticente, mas depois aceitou. Quantas de nós, né, gente, somos muitas vezes
caladas, quantas de nós somos deixadas de lado mesmo, né? Muitas vezes no que diz respeito a decisões, né? Sou filha de uma mulher que parou de trabalhar para cuidar de filho e depois nunca mais voltou, né? Então a gente tem um histórico aí, nós mulheres, um histórico de luta, né, para o nosso lugar, né, Fê? Então eu acho tão bacana quando você, já com filho, né, vem e se assume essa posição. Ei, Letícia, boa noite. Mas conta aí, minha querida. Então é isso, estamos nós aqui, meninas, Girl Power. Como eu estava falando, galera, quem chegou aí depois, Leti e Simone, vou fazer hoje dicas para essa provinha de linguagens e também vou trazer algumas coisas de redação para vocês, algumas novidades diretamente do treinamento dos corretores. Este ano eu não vou corrigir, mas eu tiver acesso ao material. Então, vou passar algumas informações de, assim, bem sigilosas, não quero, eu estou fofocando para vocês, tá? Não pode contar, não, que eu sei, porque senão eu vou para a prisão, mesmo que eu não vá participar, mas tudo bem, nunca mais eu participo do processo e contar. Mas para vocês eu vou dizer, então acho que vai ajudar bastante aí no finalzinho. Aproveitem para pegar as dúvidas que porventura vocês tenham, se tiver alguma questão que ainda não está clara, alguma dúvida, pode perguntar, aproveita essa aula para a gente tirar dúvidas, combinado? Alguma questão já de cara? Como é que está a semana aí? O que vocês têm feito? Estão revisando? Tá dando para fazer alguma coisa? Fê, o que você tem feito aí, Fê? Está dando? Eu dei uma passadinha no YouTube para rever, né, um pouquinho. Sim, sim. Deu uma olhadinha nas aulas, e isso é bom. Alguém fez prova, fez alguma questão? Que isso também ajuda bastante, né? Quando você está fazendo, né, as provas, você consegue visualizar as dúvidas, né, mais efetivamente. Vocês continuam me ouvindo, gente? Continuam? Sim, só que eu tenho que desligar que meu cachorro está latindo. Não, tudo bem, tudo bem. E a gataria aí, como é que tá? Tá ótimo. Bonitinho, pois é. Ó, eu vou começar em respeito a vocês, tá? Que chegaram. Hoje eu fiz, como eu disse, né, uma reta final mesmo. Comecei aqui trazendo algumas dicas realmente básicas em termos de prova, tudo aquilo que é importante para essa prova de linguagens. Vocês vão se deparar com uma prova que a princípio parece impossível, de tão grande, né? É uma prova de fôlego. Quando a gente fala de prova de fôlego, quer dizer que ela vai exigir de vocês atenção, força física mesmo, né? Porque acaba que vocês têm que ficar muitas horas ali sentadas, então isso é importante. Então, assim, gente, certamente os professores já falaram, mas não custa repetir, né? Uma boa noite de sono, tentar se alimentar levemente, né? Não comer nada que vá deixar vocês com sono. Uma dica é comer um pouco mais de proteína, come ovo, né? Em vez de bater um pratão de macarrão, que a gente adora, mas assim, um ovo, uma salada, né, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, o que tiver na panela ali, né, se possível, opta por aquilo que for um pouquinho mais leve, se for possível, né, uma frutinha, uma coisa, porque é um dia realmente que precisa muito de vocês, demanda muito de vocês, né, a aguinha, a gente vai entrar aí com apoio também para vocês levarem um lanchinho, né, e o material que a gente sempre fornece, então é importante realmente que a gente nessa reta final, fiquemos assim, cuidando da saúde, né? Dormir bem, acordar legal. Vai ser um dia especial, né? Vai ser o primeiro dia do resto das vidas de vocês, em Radis de Fernanda que estão começando. Cláudia, sua primeira edição. Simone, vocês aí, Letícia. Letícia já está nessa lida há um tempinho, né, Leti? Quanto tempo? Já é o primeiro, o segundo? Como é que vocês estão aí? O meu já é o quarto. Então você já está veterana. Você que pode dar dica para a galera aí, né, Letícia? O meu já é o quarto Enem, já. Mas é isso aí, meu amor. É luta. Nós vamos chegar lá, Letícia. Com cada edição você vai ficando, cada edição você vai ficando mais experiente, né? Verdade. Vai ficando mais esperta, vai entendendo mais a prova. Com certeza vai chegar a sua hora, viu, minha querida? Estamos com vocês aí. Bom, falei da saúde, Obrigada. agora vamos falar da prova propriamente dita, né, gente? O que a gente faz quando abre a prova? Nesse domingo, vocês vão fazer as provas, né, específicas de linguagem, ciências da natureza. Então, é importante que vocês façam essa prova com
um filtro. O que eu dou de dica para começar? Primeira coisa, vá ler o tema da redação, tá? Primeira coisa, abre, vai ler o tema da redação. Por quê? O tema da redação pode ter algo nele que você possa encontrar ao longo da prova. Então, você está fazendo a prova e está vendo questões relacionadas ao tema, que podem te ajudar no sentido de argumentar, pode trazer informação, tá? Não deixa a produção para o final. Principalmente porque a redação, ela não entra na contagem de questões, um texto, é um tema à parte, né? Então, vocês precisam fazer a redação, de preferência, no início, para ficar livre mesmo, né? Até nesse intuito, o que a gente sugere? Começar pela redação, se você é daquelas que fica assim, ficar livre logo, quer ficar livre da redação, é uma boa. Ou pelo menos fazer o projeto de texto, fazer o esquema do texto da redação, né? Sei sobre esse tema, o que eu sei, o que eu quero falar a respeito, o que eu penso a respeito, já começa a fomentar na cabecinha essas informações, né? Isso te ajuda muito na hora de fazer a prova e fazer a redação especificamente. Feita a redação, você já fica com menos um peso nas costas, né? Aquela sensação. Mas, se porventura você é aquela pessoa que perde a concentração com facilidade, né? Se não tem muito fôlego de leitura, tá? No caso, vocês que estão na primeira edição, tem um pouco mais de dificuldade de manter a atenção ao longo de todo o texto, faz de linguagens. Então, começa com a prova de linguagens, que exige mais leitura, exige mais concentração, e aí, depois você parte para a redação. Ou você pode, nesse caso, ciências da humanas, né? Fazer a parte de eu falei ciências da natureza, mas ciências humanas. Fazer a parte de ciências humanas, né? Se de repente você quer ter aquela sensação de segurança, né? De que você está rendendo mais. Por quê? É uma prova que exige conhecimento objetivo, né? Conhecimentos, informações objetivas que vocês obtiveram ao longo da formação de vocês aqui e, claro, nos seus estudos individuais. Então, tem para todos os gostos. Mas é importante você realmente identificar o seu perfil, aquilo que você realmente é diante dessa prova, tá bom? Então, começar pela redação, se quer ficar livre, pela prova de linguagens, né? Se porventura você tiver dificuldade de concentração, ou ciências humanas, para também usar o conhecimento específico. Aqui você escolhe. Mais uns pontos de atenção. Responder de acordo com o texto, tá, gente? Sabe quando você fica com aquela dúvida, né? Entre duas questões aparentemente certas, eu já expliquei para vocês que no Enem existem sim alternativas que parecem certas, né? Mas elas estarão erradas em algum aspecto do comando. Então é importante que o texto e o comando do texto especificamente seja bem atendido. Então você tem que entender o que o comando está pedindo. Então, para esses casos, você tem que escolher a alternativa que diz algo verdadeiro de acordo com o comando, né? E de acordo com o texto, não com aquilo que você acha, com a sua visão de mundo, aquilo que você acredita estar certo. Isso a gente já sabe, isso a gente tem que tirar de vista, tá? Então, leia o comando, presta atenção no comando e a alternativa correta, ela estará de acordo com o comando e, claro, em alguns casos, né, de acordo com o texto. Deixa eu ver que já tem uma perguntinha aqui. Espera aí. É importante a gente... tá. Te informo depois, Radija. Me lembra disso, tá? Você tem uma soma, tem um cálculo que é feito nessa redação para você fazer a contagem. Eu te explico isso, tá? Olha lá, gente, comece com as questões fáceis. Olha, como é que eu fico sabendo as questões fáceis? Quais são as questões fáceis? Isso você vai lendo, à medida que você der aquela primeira lida geral na prova, tá? Você vai vendo as questões com as quais você tem mais contato. Aquelas que você já estudou e já lembra o que é para fazer. Eu conheço esse tema, eu sei qual é. Então, é o que a gente chama de técnica de pega-varetas mesmo, tá? Se você erra a questão fácil, você perde muitos pontos. Então, não adianta você vir muito bem só nas difíceis, você tem que acertar também as fáceis, tá? Então, olha só, primeira leitura da prova, faz umas 3 leituras se for possível. Tá? Eu sei que é muito pouco tempo, mas é uma leitura vapt-vupt. Vai pelos comandos. Aqui, ó, figuras de linguagem. Opa, deixa eu fazer essa aqui que eu lembro um pouquinho mais das figuras de linguagem. Essa aqui está falando de funções da linguagem. Deixa eu recapitular aqui. Vou buscar, eu sei fazer. Busca essas, ou questões mais curtas, né? Questões de enunciado e texto mais curtos, para vocês já irem, né? Liberando essas questões mais simples de leitura curta, tá? Então, é importante
priorizar essas questões mais fáceis, de modo que você já dê conta de um número maior de questões. Outro ponto importante, deixa eu pegar aqui, opa, peraí que meu travou aqui. Outro ponto importante, tá? É achar essas questões. Vamos começar relembrando então, ó, começar lendo o enunciado, assim poderá saber se é um assunto, o tipo de questão que você domina ou não. Então, essa é uma dica importante para achar. Caso você encontre, né, essa questão mais simples, né, e que pode levar, nesse caso, se for algo que você fala assim, eu sei isso aqui, mas eu vou precisar de muito tempo para fazer, pula, deixa para depois, tá? Eu sei, só que é uma questão longa ou é um texto muito longo, eu deixo para o finalzinho. Letícia, quer falar, meu bem? Oi, Leti? Mas que levantou a mãozinha aí, é porque fica verde, eu acho que vocês querem falar. Ei, Gui, boa noite, Guilherme. Tá joia? Já estou na Boa sessão. noite. Tá, já estou na sessão dicas aqui, tá, Gui? Depois eu retomo para você algum ponto. Então, Não é que eu começar. cheguei atrasado mesmo, é porque eu tinha Tudo chegado bem. da escola e eu fui dormir um Sim. pouquinho para não ficar com sono, acordei um Ô, pouquinho agora. dó. Hoje a gente vai ser bem objetivo, pode ficar tranquilo, gente. Capaz de a gente não levar nem todo o tempo, tá? Não quero realmente cansar vocês, não. Então, eu estou falando aqui, Guilherme, para começar com as questões fáceis. E para identificá-las, você pode fazer uma espécie de um pente fino mesmo, né? Na prova, fazer aquela leitura geral, identificar as questões de menor texto, as questões mais curtas, mais objetivas, e delas verificar aqueles temas que vocês já conheçam. A partir desses temas, já vai fazendo, já vai liberando, tá? Para vocês ficarem livres delas. Caso, né, como eu disse, se você vir que é um tema simples, mas longa, questão que você vai gastar tempo, pode deixar para depois. Vá fazendo aquelas que são mais curtas. Gente, em linguagens, o que a gente considera mais fáceis, né? Em termos a TRI, que é a teoria de resposta ao item, ela considera mais fácil as questões de variação linguística, aquelas que tratam de preconceito linguístico. O que são isso? Aquelas que lidam, por exemplo, com questões envolvendo gírias, linguagem coloquial, registro informal da linguagem, né? Por exemplo, um uso, a linguagem profissional, essas questões são as questões de variação linguística. Geralmente tem um texto, pergunta se aquele uso é adequado para aquele contexto, essas são consideradas fáceis. Elementos da comunicação e funções de linguagem, acreditem, são questões fáceis, que podem tanto estar em questões objetivas, no sentido de perguntar qual que é a função de linguagem que está envolvida aqui, ou ainda de orientar, por exemplo, objetivo de texto, para que serve aquele texto. Nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. Valor semântico de conjunções e outros termos conectivos, né? Verificar se, por exemplo, aquela expressão tem um valor de causa, ou consequência, ou conclusão. São questões que estão mais raras no Enem, já faz um tempo que eu não vejo. Mas quando caem, são questões bem objetivas e acabam, né, não gerando tantas dúvidas. As estratégias e operadores argumentativos da defesa do ponto de vista, textos específicos, por exemplo, que perguntam, né, com essa frase aqui o autor, né, quer mostrar, convencer, apontar. Então, são aquelas também que dizem respeito ao objetivo. São essas as que se consideram fáceis, né, para o Enem. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Tá bom, Letícia, tudo bem. É porque apareceu aqui seu microfone e achei que você ia falar. No geral, o que mais que a gente vai dizer, tá? Então, olha lá. Leia o enunciado. Lembra que eu disse a vocês começar pelo enunciado? O enunciado, ele ajuda, de algum modo, a direcionar a leitura do texto. Parece estranho, mas quando você lê o enunciado, já te dá alguma luz sobre o que você vai buscar. Grifa palavras-chave, geralmente são as últimas, tá? Aqueles elementos que vão puxar para a resposta. E lembrando que o Enem, gente, a estrutura de resposta é assim, o enunciado, ele se complementa com a alternativa. Então, você tem o enunciado e esse enunciado se complementa. Então, as palavras-chave, elas vão estar muitas vezes, né, ali finalizando o texto para iniciar a alternativa. Lê o enunciado, grifa a palavra-chave. Pensando no enunciado, lê o texto de modo fluido. O texto não precisa grifar, a não ser que você realmente tenha dificuldades, né, com palavras, com vocabulário, pode dar um destaque para aquela palavra para vocês chamarem a atenção quando forem ler o texto, tá? Não esquecer de ler o título e, claro, as referências. Lembra que eu disse a vocês que a referência é importante para checar a
fonte do texto, se aquilo é uma notícia, se aquilo é um artigo de opinião. É muito importante a referência do texto. Esses são os textos de suporte, que eu falo lá ao final, tá? Olha aí, não negligencie os textos de suporte, imagens, fonte, né, ou referência, às vezes você tem ali a autoria do texto, isso conta muito na interpretação, para você saber se se trata, né, de qual gênero se trata. Leia as alternativas. Se forem fáceis, já elimina as erradas e decida pela certa. Ou seja, viu uma alternativa que está completamente fora do contexto, fora do comando. Eu já arrisco essa alternativa. Não vou mais me ocupar. Risquem para valer, porque desse modo vocês vão ficar com a visão mais limpa, né? Vocês vão se ater àquelas para as quais vocês vão realmente gastar mais um tempinho analisando, tá? Então, risca. Se não achou a resposta, faz mais uma leitura do texto. Dessa vez, sim. Aí sim, você grifa, escreve nas margens, tá? Para você realmente buscar. E, claro, voltar às alternativas, marcando-as e eliminando-as, né? Que é o recurso realmente de fazer eliminação. Com a eliminação, a gente responde já boa parte dos textos. E, acreditem, é uma estratégia que funciona. Alguma dúvida até aqui, meninos? Alguma pergunta? Isso aqui, até aqui, eu estou falando de estratégia de leitura, estratégia de fazer mesmo a prova, tá? Então, essas estratégias gerais funcionam para todas, inclusive, não é só para a prova de linguagens, não. Podem usar esse recurso para todas. Textos poemáticos, poemas, tá? Textos, música, textos que envolvam texto. Como sempre, lê o enunciado da questão primeiramente. Tem que ler o enunciado. Porque nos textos poemáticos, muitas vezes a gente se perde ali, viaja no texto, e às vezes a questão é muito simples, a questão é aleatória, ela não diz respeito ao conteúdo, mas às vezes a forma, ou se vale de alguma expressão, algum elemento ali para fazer uma análise. Então, lê o enunciado, lê os textos de suporte, se tiver imagem, fica atento à imagem, fonte ou referência, tá? Quem é o autor desse texto? Muitas vezes o autor é conhecido, você vai ver mais ou menos o período, né, da literatura em que esse autor se situa, a gente vai ter dicas ali importantes sobre isso. Aí você vai para a leitura do texto. Terminei de ler o enunciado, li os textos de suporte, eu vou para o texto propriamente dito. E atente-se para o tipo de questão. Então, nós vamos ter dois tipos de questões principais, ó. Analítica, que pode pegar, por exemplo, questões mais específicas da composição, os versos, a gente fez algumas questões assim, por exemplo, a própria estrutura, a organização dos versos, as rimas, uso de figuras de linguagem, que eu vou dizer para vocês daqui a pouquinho o que a gente observa, identificação de efeitos de sentido, observar palavras que estão com sentido diferente do sentido original, palavras que rimam com outras, para ver se tem efeito sonoro, palavras que têm duplo sentido, principalmente duplo sentido, tá? Porque esses duplos sentidos vão levar a figuras de linguagem, né? Isso é importante. E aí, uma leitura bem cuidadosa, tá, gente? É importante que essa leitura seja muito atenta. E questões aleatórias, que não necessariamente, tá? Oi? Oi, Cláudia? Nada não, Henrique. Abriu sem querer. Tudo bem, querida, tudo bem. É porque eu estou prestando muita atenção a vocês, viu, Cláudia, para não perder nenhuma pergunta. Então, aleatória é o tipo de questão que pega, às vezes, uma palavra para analisar a gramática, né? A gente pode ter questão desse tipo. Textos publicitários. Ok, vamos lá. Apareceu o texto publicitário, a gente vai fazer um tipo de leitura bem legal. A multimodalidade é se observar o que tem de imagem, linguagem, né, não verbal, e o que tem de texto, que é a linguagem verbal. E aí a gente vai fazer uma técnica de leitura que é um Z, tá? Vocês vão ler o texto assim como se fosse um zigue-zague mesmo. Primeiro lê a parte de cima, vai para a imagem, depois para o final. Não desconsidera nenhum elemento do texto, viu, gente? Olha que interessante essa aí. Ah, vai tomar vacina? O que lembra essa chamada aí? O que vocês acham? Olha lá. Não desejo corona nem para o seu pior inimigo. O que a vai tomar vacina lembra aí? Qual que é a relação aí entre essa expressão e a língua? Quem é capaz de ver a intertextualidade? Vamos lá, sem medo de errar. Tem uma intertextualidade aí, tem um outro texto passando aí por aí. Ah, tem aqui, vamos ver. Exato, Guilherme, isso mesmo. Não pode falar, né?
É o palavrão, exatamente. Em vez de vai tomar, né? Vai tomar vacina. Então, tem uma intertextualidade aí com palavrão. Isso é um recurso de linguagem Então, se fosse falar assim, qual que é o recurso de construção dessa propaganda, né? É a menção, a intertextualidade com o palavrão. Então, a gente tem realmente essa intertextualidade. Olha lá o que estava falando para vocês da leitura em Z. Ó, tem uma questão aqui em que se faz exatamente isso. Olha, você começa lendo em cima, depois você vai para a leitura do meio, até o final. Então, aqui a gente tem uma campanha de conscientização para a questão do câncer de mama. Câncer de mama, vamos tocar neste assunto. A prevenção começa com a conscientização. Use o laço rosa. É claro que aqui, ó, na prova estaria esse símbolo aqui, estaria um pouco mais visível, né? Mas eu trouxe só para vocês verem as estratégias de construção dessa questão. Olha o enunciado. Campanhas de conscientização para diagnóstico precoce do câncer de mama estão presentes no cotidiano das brasileiras. Isso é o que nós chamamos também de texto-fonte, texto-base. Geralmente, as questões elas têm um texto introdutório e ele não pode ser desconsiderado. Esse texto, às vezes, vai falar de que tipo de gênero, né? Qual é o gênero que vocês têm diante de si, e aí a gente já sabe que é uma campanha, então o texto já vai informando. Olha lá, possibilitando maiores chances de cura para paciente, em especial se a doença for detectada precocemente. Com esse texto auxiliar, a gente já tem uma dica da finalidade dessa campanha. Pela análise dos recursos verbais e não verbais dessa peça, ou seja, recursos verbais, texto, recursos não verbais, ou seja, não texto, imagem. Então, a gente tem que analisar o que é texto e o que é verbal dessa peça, e desse ponto a gente constata-se que o cartaz, olha lá, promove o convencimento do público feminino, porque associa as palavras prevenção e conscientização. Olha que interessante. Essa questão, isso aqui parece certo, né? Promove o convencimento do público feminino por falar em prevenção e conscientização. Será que é isso? Busca persuadir as mulheres brasileiras, valendo-se do duplo sentido da palavra tocar. Olha lá, tocar, falar do assunto, tocar no assunto e tocar a mama, né? Olha lá. Objetivo é chamar a atenção para um assunto evitado por mulheres mais velhas. Começamos a ter as questões que a gente corta, né? Essa aí é uma que a gente já cortaria. Não tem nenhuma menção a mulheres mais velhas. Câncer de mama não é exclusivo de mulheres mais velhas. E, claro, as mulheres mais velhas, isso não está dizendo no texto que as mulheres mais velhas evitem. Isso é uma extrapolação, essa aqui a gente já corta. Convence a mulher a se engajar na campanha e a usar o laço rosa. Então, olha só, essa imagem do tocar a mama tem a ver com o uso do laço rosa, convencer a mulher a engajar. Parece que tudo está certo, né? Mostra a seriedade do assunto, evitado por muitas mulheres, outra que a gente pode cortar. Então, a gente ficaria aí, ó, com a letra A e com a letra B, que são as questões mais próximas, né, do tema. Porque a letra D, ninguém vai fazer uma campanha. Se fosse uma campanha para usar o laço rosa, o que vocês acham? A imagem não poderia ser essa. Não é o objetivo central, né? Então, se fosse uma campanha para o uso do laço rosa, eles teriam feito outra imagem. Então, isso aí é que extrapola, né? Nesse caso, reduz até o texto. Então, a letra D a gente também corta. A letra A promove o convencimento do público, porque associa a palavra prevenção e conscientização. O que vocês acham? Busca persuadir, qual que é o objetivo? E aí vem, pela análise dos recursos verbais dessa peça, constata-se que o cartaz, o quê? O que vocês marcariam aí? Qual que é o objetivo dessa campanha, gente? Olha lá, detecção precoce, olha o paratexto falando, a cura do paciente, em especial se a doença for detectada... Eu acho que eu letra B. É, Simone, muito bem, isso mesmo. Então, olha só, muito bem, Simone. Olha lá,
Por que que a letra B, gente? O próprio comando nos deu a dica, possibilitando maiores chances de cura para o paciente, em especial se a doença for detectada precocemente. Então, o ponto de partida aí, o ponto central, é o tocar. Então, esse tocar neste assunto tanto leva a tratar do assunto, como também incentiva as mulheres a se tocarem, tocar no corpo, né? Então, a letra B é a mais correta. A letra A está relacionada ao tema, está presente na peça, mas o convencimento vem pela imagem, né? Então, e outra importante questão, prevenção e conscientização é simplesmente a linguagem verbal. Então, só se ateve aqui na letra A linguagem verbal, só o que o texto está dizendo. Desconsiderou-se a imagem. Por isso que a letra B é a resposta, também é a resposta mais correta. Beleza, gente? Então, é esse tipo de questão, quando se trata de publicidade, que a gente tem que verificar. Então, o paratexto, esse texto de auxiliar, aqui o texto de suporte, que é o texto do comando, nos leva a olhar para o texto de um modo mais específico, né? E também o comando pede para que se olhe recursos verbais e não verbais. Então, aquela que parecia certa está errada porque ela não tem a ver com o comando. Ela se concentra apenas na linguagem verbal e esquece a imagem. Mas se a gente não lê bem o enunciado nesses verbais e não verbais, a gente marca a letra A. Com certeza, Simone. É o que eu estou falando. Se porventura não houvesse, né, a informação de recursos não verbais no comando, a letra A estaria correta, né? Mas era para verificar também a imagem, o não verbal. Então, por isso a importância de a gente entender e realmente focalizar o comando, porque senão você marcaria a letra A, que é o distrator. Gente, sempre há um distrator, aquele que distrai, aquela alternativa que te distrai. Por quê? Porque ela parece correta. E ela está correta em algum aspecto, mas não de acordo com o texto. Beleza, gente? Então, vamos fazer essa leitura em Z dos textos de campanha, tendo cuidado de observar slogan, imagem, fonte, todos os elementos da campanha. Combinado? Alguma pergunta? Se tiverem perguntas, me falem, tá? Para relembrar as funções de linguagem, gente, olha aí, ó, função emotiva, expressiva, é aquela que usa, né, a primeira pessoa, a gente lembra aí o artigo de opinião, né, textos que visam a convencer, que visam a mover a opinião do emissor, né, daquele, mostrar a opinião de quem escreve. Então, essa é o que chamamos de função expressiva ou emotiva, primeira pessoa. Apelativa, publicidades, né, textos publicitários. Então, a gente tem aí, ó, a propaganda como função conativa. A referencial, o que a gente tem? Notícia, né, linguagem clara e precisa, o uso da terceira pessoa para deixar o texto mais impessoal, notícia, reportagem, texto didático, fazem uso da linguagem referencial. Função fática, alô, lembra do canal, ó, vou testar o canal, alô, você está me ouvindo? Você está me entendendo? É o telefone. Função metalinguística é o texto falando de si mesmo. Quando eu faço, por exemplo, um poema sobre poema, um filme sobre filme, uma música sobre música, uma crônica sobre escrever crônica, uma pintura sobre pintura. Então, é a metalinguagem, é o código falando de si mesmo, tá? A língua, a linguagem usando a si mesma. E a função poética, que está preocupada com a estética, com a rima, né? Está preocupada com a forma do texto, de modo a alcançar beleza, sonoridade, né? São algumas das funções de linguagem. É bom lembrar e retomar a nossa aulinha lá, que ficou bem ilustrada, né? Retomar os nossos materiais. Se alguém perdeu algum material, não deixa de me ligar, me falar, que eu mando especialmente para você. Posso mandar pelo WhatsApp mesmo, tá? Então, só para lembrar das funções de linguagem. Sobre os textos, vamos lembrar, cada texto tem uma função, né? Então, as tipologias, elas estão relacionadas a essa função. Então, por exemplo, olha, textos na... Opa, peraí, gente, que tá
Espera aí que deu um bizil aqui. Deu um problema aqui. Olha só, textos narrativos. Ué, deu mal? Espera aí, gente. Só um instantinho. Acho que eu já sei aqui. Travou aqui. Tá como se tivesse apresentado. Então, aqui, ó. Deixa eu ver se vai funcionar agora. Então, ó, narrar, né? Textos que narram conto, fábula, né? Romance, crônica, né? Narrativa. Você vai ter vários textos que podem aparecer. Relatar, por exemplo, diário, reportagem, notícia, né? Uma anedota, uma autobiografia, uma notícia, por exemplo, que pode aparecer, que geralmente aparece muito. Textos argumentativos, né? Que tem a função de opinar, argumentar, debater, textos de opinião, carta de leitor, carta de reclamação, né, editoriais, resenhas. Se aparecer esse tipo de texto, o objetivo deles é argumentar. Textos que expõem, né, por exemplo, resumos, né, relatos, o verbete é um texto que expõe, textos de modo geral que visam somente a transmitir o conhecimento, textos descritivos, uma receita, né, instruções de uso, né, textos de regras de um jogo, manuais, podem aparecer elementos dessa natureza, tá? Eu vou colocar isso de forma mais clara para vocês em breve. Figuras de linguagem. Olha lá, o que a gente tem que lembrar? Se o texto está com sentido denotativo ou se está com sentido conotativo. É o primeiro passo. Vou observar palavras cujo sentido estão fugindo, né? Seja no sentido de substituir uma palavra, exagerar ou amenizar. Essas palavras, elas têm que ter o sentido real, quando o texto, né, tem esse objetivo, como é o caso da notícia, e nos textos artísticos, literários, o sentido conotativo, tá? É o que vale. Então, o primeiro é o sentido real, do dicionário, e o segundo é o sentido coloquial, o sentido contextual, que é o meu melhor amigo, é um gato, tá? Então, essas são algumas informações importantes a respeito dessa parte de linguagens. Algum aspecto mais que vocês queiram que eu coloque? Alguma dúvida específica sobre a prova de linguagens? Algum conteúdo que ainda está em dúvida? Está com vocês aí. Deixa eu ver. O que vocês falam? Para mim tá legal. Tá tranquilo, Simone? Alguma dúvida específica, sei lá, conteúdo, algum conteúdo que você queira dar uma olhada? A gente pode retomar. Alguma pergunta? Fiquem à vontade, tá? Se quiser retomar daqui a pouquinho, tá valendo. E daí eu vou aproveitar pedidos, né, que algumas pessoas me pediram para falar um pouquinho sobre alguns aspectos da redação. Como a gente tem acesso a informações, né, geralmente ao longo do ano a gente vai tendo acesso aos manuais, às formações. Esse ano, especificamente, eu não vou atuar como corretora, mas eu acabo tendo acesso aos materiais e aí é o que eu consigo coletar de informações para vocês. O que é importante, pessoal, chamar a atenção, e eu nunca é demais. Olha só, é importante que você... Primeiro aspecto é o estético. Quando nós, corretores, pegamos a prova, a redação para corrigir, o primeiro aspecto para o qual a gente chama atenção é estético. É visualizar a prova, tá? E olhar se esse texto está de acordo. Tem um problema grave aqui nesse texto, que é a não paragrafação, não recuo de parágrafo, tá? Eu não apontei isso aqui, mas ele já é um texto que tem um problema grave aqui de recuo. Tá vendo que o texto, ele começa na esquerda, coladinho na margem? Isso é muito grave. Então, ele não tem recuo de parágrafo. Além disso, pessoal, eles fizeram aqui, ó, essas bolinhas no número. Isso é proibido, pessoal. Não desenhem na prova de vocês, não escrevam nada que não seja letra, pontuação, porque isso pode ser forma de identificação do texto, e isso faz com que sua prova seja zerada, tá? É muito sério. Então, além da questão da paragrafação aqui, que é muito, muito, muito básica, esse redator deveria ter recuado, né, para fazer o recuo de parágrafo, para destacar o parágrafo.
ainda tem essa bolinha que ele acabou fazendo no texto. Olha lá, assinatura. Isso aí vocês já sabem, mas para quem está fazendo a primeira edição, redação não se assina, tá? Não se pode, em hipótese alguma, assinar a redação. Então, você vai terminar a sua redação e não vai colocar mais nada. Ponto final, acabou. Data, rubrica, né? O nome, de jeito maneira, porque isso aqui faz com que você tenha a prova anulada. E desenho, gente, pode? Never. Isso é prova real, tá? Estou mostrando para vocês exemplares de provas. A pessoa terminou a prova, estava lá feliz. Ah, vou fazer um desenho aqui, eu sou boa de desenho. E olha o que aconteceu. Zerou a prova, tá? Então, por uma bobagem, perde a prova. Coraçãozinho, né? Tem gente que coloca pontinho, o pingo do i de forma de coração. Eu tive um caso específico em que todos os pingos nos is eram corações, outro eram quadradinhos, e isso não é aceitável para o nível de formação de vocês. Então, cuidado, nenhuma forma de marcação. Agora, olha lá, seta. Seta também não. Se a seta não tem uma finalidade, tá? Ela não pode ser usada. Então, esse carinha aqui colocou título e seta. Não existe título no Enem, né? Não se põe título na redação do Enem. Então, primeiramente, por ter título, e segundo, por colocar essa seta sem qualquer finalidade. Agora, se a seta tiver uma função, suponhamos que você errou uma palavra, fez a correção dessa palavra ali na hora, colocou um tracinho, o que é a forma mais correta, coloca esse tracinho horizontal limpinho e coloca aqui, ó, a palavra correta, só que ele não só esqueceu, errou a palavra, como também esqueceu de colocar mais uma coisa, que era da efetuação. Então, aqui tudo bem, porque essa seta, ela tem uma finalidade. Outra questão é usar o asterisco. Então, por exemplo, eu tenho um asterisco aqui, eu posso usar desde que esse asterisco tenha uma finalidade. Coloquei o asterisco e lá no finalzinho do texto, coloquei de novo o outro asterisco e expliquei qual é a questão. Eu tenho até essa informação, deixa eu ver se eu acho aqui, onde está essa questão. Então, esse asterisco aqui, que essa pessoa usou, ele não tem problema, tá? Ele é menos problemático do que... Depois eu volto, pego exatamente como que essa pessoa fez. Então, a setinha, ok, o asterisco, ok, desde que tenha uma função, uma finalidade no texto. Seja ela identificar um erro ou esclarecer um erro, aí está tudo bem. Olha só, na competência 5, lá na proposta de intervenção, que é uma novidade neste ano também, eles não vão considerar mais a oração adjetiva na composição da proposta de intervenção como detalhamento. O que é isso, gente? O pessoal fez aqui, isso aqui é do próprio manual, né? Eles estão dizendo que não se pode exigir do redator, no nível de vocês, o nível de conhecimento de oração, de pontuação de oração restritiva. O que é isso? A oração restritiva é aquela que especifica uma palavra. Olha o exemplo primeiro aí. Com base nesses acontecimentos, deveria ampliar novas leis. Que leis? Aquelas que punem nesse tipo de atitude em geral. Ou seja, essas leis aqui, ó, ela complementa, né, a palavra leis. Então, isso é o que a gente chama de oração adjetiva, porque ela é como se fosse uma qualificadora, um adjetivo mesmo. O que eles estão dizendo? Que essa aqui é parte da ação, que isso não é detalhamento. Porque criar as novas leis que punem esse tipo de atitude em geral não é algo, como que eu vou dizer assim, extra, não é nenhuma informação especial, é uma informação esperada. Antigamente, a mera colocação dessa oração já era considerada detalhamento, tá? Aí, olha só, outro exemplo. Faça campanhas informativas que promovam altruísmo e senso crítico. Também não vai ser considerado. Porque a ideia é complementar. Sem essa ideia, tá? Essa palavra ficaria incorreta. Gente, eu discordo disso, tá? Eu acho que essa justificativa não me convenceu. Achei desnecessário. Isso salvava vocês, né, de um certo ponto, mas é importante saber, né, porque vai que... E aí, o que vocês têm que fazer? Coloca o detalhamento em outro elemento. Detalhe o agente. Por exemplo, você colocou uma sigla,
detalha o nome dessa sigla. O que que significa essa sigla? Já é uma forma para garantir, detalha, por exemplo, o meio, né? Detalha o meio, detalha a finalidade, porque eles estão falando especificamente da ação. E o Enem é burrão. Tipo assim, falou que a ação, eles são muito específicos. O restante pode. Então, olha lá, note que a convenção serve exclusivamente por alimentação, tá vendo? Quando a oração adjetiva aparece ligada a um agente, modo e meio, é necessário fazermos a pergunta: que outra informação sobre esses elementos foi acrescentada pelo participante para considerarmos a existência de um detalhamento ou não? Então, se você põe, por exemplo, o agente, detalha esse agente, ele funciona como detalhamento. Então, o próprio Enem está dizendo que essa oração, né, que antes era considerada detalhamento, não será mais para a ação, ok? Quem está lembrando aí dos 5 elementos da proposta de intervenção, lembra que a gente tem que fazer o agente, a gente tem que mostrar, né, a ação, quem vai fazer, o que vai fazer, são questões importantes aí para a gente tratar. Deixa eu pegar aqui uma informação que foi a Radija quem me disse, e aí a gente vai trazer mais detalhes para vocês. Alguma pergunta mais sobre a redação? Algum aspecto novo? Sei lá, alguma dúvida nova? O que vocês têm para me dizer aí? Ô, Poli. Oi, amor. Eu preocupadíssima aqui com o conteúdo que eu vou levar, né? Uhum. E aí, gente, eu vejo desenhos e coraçõezinhos. Amor, não, você viu? Olha Meu que Deus, loucura. assinatura. Pois é, não se Meu faz. Deus. Você viu que não pode fazer mesmo, tá? Nossa, Esses, meu Deus. ô, Fernanda, é cada coisa que aparece pra gente, é cada negócio. Então, de fato, existem pessoas, gente, que não sabem, existem pessoas que não sabem mesmo que isso é proibido, né? Realmente não dá para a gente considerar, né? Então, é importante. É porque eu acho que isso é pouco falado, né? Uhum. Nunca Não se ouvi falar não sobre se, isso. Não, ninguém te deu uma aula falando sobre isso, né? Ninguém te falou sobre isso. Mas eu acho que, na verdade, isso deve ser meninos, né? Por exemplo, Não. a gente que... eu acho meio estranho Ô, uma Fê, pessoa... Pois é, Fê, eu nem sei. Eu vou te falar que pode ser gente adulta também. Às vezes a pessoa sem experiência. Você fala menino pelo fato de ser uma coisa de brincadeira, né? Tipo Não, assim. eu falo assim, por exemplo, como eu já, né? Voltei a estudar por animação e tudo mais. Aham. Mas o certo seria fazer o Enem com quantos anos? Acho que com uns 17, né? Então, assim... O natural, né? O natural. Aí como estão muito novinhos ainda, né? Adolescentes, aí empolga e acha que pode fazer aquilo. Porque é uma pessoa que sabe que isso é uma prova, é um documento, não é para fazer coração, gente. E fazer um desenho, assinar. Ninguém me falou, mas isso aí eu já tinha consciência dessas coisas. Exatamente, exatamente. Olha, é muito importante, tá, gente, fazer da prova um documento. Não se pode considerar a prova como um texto qualquer, é um documento, viu, Fê? Então, é um documento formal. Você não pode colocar nele, senão letras e pontuações. Então, por isso que a gente fica, bate nessa tecla com vocês, porque às vezes, por desconhecimento, você pode terminar o texto, fazer lá um xizinho, fazer fim, escrever fim, gente. Aparece de vez em quando. Fim. Quanto à prova, eu só tenho uma dúvida ainda. Uhum. Se a caneta azul também é proibida. Não, é caneta preta, viu, Flor? Só a preta mesmo, né? Só a preta mesmo, Eu achava que poderia, por acaso poderia. Não, é caneta preta. E transparente, Fernanda. Sério, como que Pois é, transparente, tá? Caneta Bic preta, você não pode entrar. Você vai receber um kitzinho nosso, viu, Fê? Com essa caneta. Porque não pode ser qualquer caneta, não. Tem que ser caneta preta e transparente, ok? Beleza? Radija, mandei para você aí um linkzinho, tá? Para você poder calcular a sua nota final. O que acontece, gente? A nota do Enem não é simples de se calcular. Ela estabelece o que a gente chama de... Ela segue o que a gente chama de teoria de resposta ao item. Esse cálculo, ele leva em consideração questões fáceis, questões médias e questões difíceis, tá? Então, é feita uma média de acertos, é um cálculo que eu
eu não sei fazer de cabeça, não sei fazer de cor, tá? Eu preciso olhar na TRI, pegar ali elementos específicos. Então, não é fácil de se fazer. A TRI, né, que é a teoria de resposta ao item, então ela considera pesos. Então, não é sempre, não é a mesma, quer dizer, uma questão não vale o mesmo que a outra. Então, uma série de fatores, tá, Radija? Aí, o que acontece? A nota, para chegar à nota final, faz-se uma média entre todas as notas conferidas e a redação, que não é feita por meio de TRI. A redação é a soma das notas de todas as competências. Então, as 5 notas de competência são somadas, e aí é soma simples. Essa nota da redação, ela é somada com as demais notas, e aí faz a média do aluno. Essa calculadora, assim que você tiver suas notas, você pode lançar aí, e aí você já sabe qual vai ser a sua nota final no Enem. Tá bom, gente? Para todo mundo aí, serve, eu achei bem interessante esse sitezinho, ele ajuda você a fazer essa calculadora. E ele explica, inclusive, a TRI, tá? Só como eu falei, é um cálculo que, sinceramente, né, não acho que vocês têm que se ocupar, a não ser que tenham dúvida realmente sobre a nota de vocês. Não se costuma errar o cálculo de nota, tá, de Enem? Eu nunca vi nenhum candidato, não vi, tá, gente? Nesses 11 anos, ninguém reclamando de nota, tá? Deixa eu mostrar algo também inusitado para vocês, que é, gente, a tabela, a nossa tabela de correção. Para vocês verem que não é a tabela comum, tá? A nossa tabela é uma grade muito maior do que vocês conhecem, tá vendo? Então, aqui tem todos os detalhamentos da correção. Então, em vez de ter aquela correção mais curtinha, nossa tabela, ela traz muitos detalhes. Então, olha só, a quantidade de desvios, né, nesse caso, tá vendo? Aqui dos elementos da estrutura 1, o que a gente considera esses desvios aqui, ó, a gente faz uma conta, uma média, né? A única que tem conta certa é a nota 5. Ou seja, se você tiver uma estrutura sintática excelente, ou seja, um texto bem conectado, com elementos de coesão bem colocados, um texto claro, sem truncamento, ou seja, sem falta de palavras ou sem excesso de palavras, e com no máximo uma falha disso, por exemplo, eu deixei de continuar uma frase e 2 desvios de norma culta, esqueci um acento e errei uma pontuação obrigatória. Você consegue total nessa estrutura. Abaixo disso, já começa, acima disso, melhor dizendo, por exemplo, se teve 3 desvios, já entra para 4. E assim a gente vai descendo, tá? Então, a gente todos os anos vai fazendo uma conta. Olha a quantidade de informações extras. Então, não é só aquilo a que vocês têm acesso. Quero chamar a atenção para isso aqui, ó. Presença expressiva de elementos coesivos inter e intraparágrafos, tá? Então, cuidado para não usar primeiramente, que é outro elemento que eles não estão considerando mais, primeiramente, em primeira instância, esses elementos que vocês utilizam, eles não são mais considerados como o que a gente chama de operadores argumentativos. Vamos, além deles, colocar outros elementos, por exemplo, portanto, desse modo, dessa maneira, diante disso, são elementos mais interessantes, né? Em vez de colocar em primeira análise, em segunda análise, já coloca de cara a informação e já conecta. Onde que a gente põe esses elementos de conexão? Principalmente no terceiro e último, no segundo e terceiro parágrafos, geralmente, porque vocês vão fazer um texto aí, vamos pensar uma média de 3 parágrafos, né? O segundo e o terceiro são obrigatórios, né? Os elementos de interparágrafos, né? Os que introduzem os parágrafos, então fiquem atentos para esses elementos, mas não são só eles. Deixa eu pegar a competência 4 aqui, que eu mostro para vocês exemplos disso. Por enquanto, vamos perguntando aí, vamos vendo o que vocês estão lembrando de dúvida. Vou pegar a competência 4 aqui, para mostrar para vocês aqui um modelo de texto. Acho que eu já até mostrei isso para vocês, mas é importante retomar. Eles estão com muito foco nessa parte, viu? Muito especificamente nessa conexão. Deixa eu mostrar aqui. Mostrar. Não vão contar para os outros, não, hein? Vou ser preso, se eu for preso, vocês vão levar comida para mim, hein? Olha aqui. Então, olha só.
Então, vamos lá, vocês fizeram o textinho de vocês. Então, aqui está considerando o modelo com 4 parágrafos, tá? Que é um modelinho padrão. Então, o que é importante para que seu texto seja considerado um bom texto? No nível da competência 4. Você tem que ter pronomes. Então, olha só, esse elemento, né? Esse fato, esse problema. Entretanto, que é o que marca, né, a tese. Aqui, ó, doenças mentais, eles estão fazendo referência ao tema. Já na proposição da tese, faça referência ao tema. Isso já leva o seu corretor a ficar mais atento, né, à sua correção, a mais atento ao seu texto. Então, ajuda muito você já colocar o tema, já mencionar exatamente a palavra que está no tema aqui na construção da tese. Então, o que a gente tem aqui, ó? Um período, uma frase de contextualização, em que você vai apresentar o problema, né, vai situar no Brasil atual, no Brasil de hoje, neste ano, ou nesta década, ou nas últimas décadas, né? O Brasil ou o mundo, depende do contexto, geralmente o Brasil, né? O país tem experimentado, aí se dá o contexto geral. Esse problema ou essa questão, aí você vai desdobrar e depois vai propor a tese. Entretanto, contudo, também outra forma de dizer todavia, e aí você dá a tese. Depois, diante dessa situação, olha aí, já é um elemento para você iniciar seu segundo parágrafo. Diante dessa situação, já cola isso aí, ó. Embora isso, tá vendo que precisa desses elementos de meio? Nenhuma frase pode começar sem um elemento de transição. Então, todas as suas frases, atenção a isso, todas as suas frases precisam ter uma coesão, precisa ter uma palavrinha que retoma ou traz a ideia que você queira transmitir. É o caso do embora, tá vendo? O embora aqui é uma concessão. Embora isso, né? Apesar disso, isso. Aí vem o outro parágrafo. Por outro lado, então aqui, ó, nós consideramos um texto que tenha 4 parágrafos, em todos eles nós temos um operador argumentativo. Então, diante dessa situação, por outro lado, quer dizer que ele está fazendo a transição entre um parágrafo e outro. E, portanto, que também é um operador argumentativo, porque ele dá a ideia de conclusão. Portanto, desse modo, dessa maneira, né? Então, a gente vai fechar o nosso texto, né, com esse elemento finalizador aqui, com esse elemento coesivo, tá bom? Então, muita atenção a esses elementos. Então, esquece isso, em primeira instância, primeiramente, num primeiro momento, não usem esses elementos, porque eles não vão ser considerados como elementos, como operadores argumentativos. Joia? Beleza? O que mais? Diga lá que eu sou todo ouvidos. Falei das questões mais importantes. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma novidade para lembrar para vocês. Tinha mais um aspecto aqui. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Acho que o mais estava tranquilo. Foi bom, né, no final das contas, porque tirou de vocês aquela questão do peso, né, de ficar colocando... como é que eu vou dizer? Colocando palavras quaisquer aí, né, para poder fazer o encadeamento, e esquecendo que, na verdade, você precisa conectar mesmo, né, um texto ao outro, né, um parágrafo ao outro, porque senão, realmente, o texto fica vazio, o texto fica sem coesão. Deixa eu ver competência 5 aqui, mostrar para vocês um pouquinho mais da proposta de intervenção. Vamos ver um exemplo de texto bom nessa competência 5? Vocês sabem que os níveis, né, de texto, eles consideram, claro, né, o conteúdo, a competência para ser, a proposta para ser considerada total, ela precisa levar em conta o conteúdo, ela precisa levar em conta os elementos, né, que são usados ali. O Enem conta literalmente os elementos que participam da proposta. Então, é importante demais que você realmente traga os elementos à tona. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui de proposta de intervenção que cumpriu, né, esse propósito. Cadê você? Aqui. Estão vendo? Olha cá.
Então, ó, portanto, viu que ele começou com portanto? Né? Eu gostaria que vocês podem colocar assim dessa maneira, diante do exposto, né? Ou medidas, é necessário, portanto, fica interessante quando vocês começam, é necessário, portanto, que medidas, né, sejam tomadas, olha lá, para solucionar o problema. Sendo assim, cabe ao Ministério da Saúde, em conjunto com o CVV, olha o detalhamento, Centro de Valorização à Vida, promover, então a gente tem o agente, tá vendo que eles vão colocando aqui, ó, a redação se enquadra no nível 5, pois apresentam 5 elementos válidos. Então aqui, ó, tem o agente, o Ministério da Saúde, né, em conjunto com o CVV, o Centro de Valorização à Vida. Aqui, na verdade, se você for reparar, você fala assim, ah, pô, eles são 2 agentes, mas na verdade, eles juntos formam um só. Mesmo que você ponha mais de um elemento, né, o agente basta um para valer. Então, não precisa se preocupar em ficar colocando mais de um, não. Coloca um só e funciona. A ação, promover campanhas conscientizadoras que visem, ó, a disseminação da informação sobre as doenças mentais, também essa é a ação. O modo, olha lá, gente, por meio das mídias sociais. Coloque a palavra por meio quando vocês forem introduzir o meio, viu? Então, não deixe de colocar. Por meio das mídias sociais, palestras em todos os âmbitos da sociedade. Olha a finalidade, o efeito, a fim de que haja um maior acolhimento e entendimento em casos de indivíduos. Somente desta forma, os estigmas sociais das doenças mentais serão solucionados. Então, se eu digo que há um problema, eu vou retomar ao finalzinho esse problema e dizer que, se forem feitas essas ações, eu vou conseguir solucionar o problema. É possível solucionar o problema. Então, preocupem-se na proposta de intervenção em de colocar os 5 elementos. Então, a gente tem que ver o agente, quem fez, o que vai fazer, ó, quem vai fazer, o que vai fazer, por que meio, tá? Detalhar e a fim de quê? O efeito. Então, são 5 elementos que a gente precisa para deixar essa proposta assim, ó, top das galáxias e tirar um totalzão nela aí. Beleza? Algo mais? Tranquilo, pode. Manda, Lete, manda agora. Beleza. Eu dei uma aulinha para você sobre isso, já tem um tempinho, deixa eu mandar agora para você aqui. Eu fiz uma aulinha com a Lete, não sei se vocês lembram, na qual eu detalhei para vocês esses elementos. Deixa eu pegar aqui, e aí nós vamos falar delas. Falei da competência. Deixa eu ver se está aqui. E aí, gente, é realmente ficar de olho, tá? Ficar de olho nesses elementos e não realmente não fraquejar aí na hora de, não vacilar na hora de colocar, o que eu estava dizendo? Colocar esses elementos que destacam, tá? Que destacam realmente os elementos da proposta de intervenção. É muito importante, tá? Muito importante. Vou mandar para vocês aqui uns slides que eu já tinha apresentado para vocês, mas eu mando de novo aqui, tá? Deixa eu salvar aqui. Coloquei... esse aqui é ótimo, porque eu pus também uns links que vocês vão poder procurar, os agentes, quem são os agentes, né? Ou seja, quem faz o quê no Brasil, acho que vai ajudar vocês demais aqui. 3 slides. Vou mostrar de novo isso. Agora. Isso dá muitos pontinhos, viu, gente? A proposta de intervenção bem feita. Agora, claro, a proposta de intervenção ela precisa ter coerência com o projeto de texto, né? O que é isso? O que você desenvolveu ao final, né, do seu texto, ele precisa
ao longo do seu texto, precisa ter a ver com aquilo que você vai defender no final. Então, se você disse um problema, você tem que pensar em solucionar este problema especificamente. Não pode ser, né, qualquer coisa aleatória, não. Aí mandei para a Radija direto, mas é para todo mundo. Espera aí. Everyone. Ok. Vê se chegou aí, gente. Beleza. Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Então, são esses 5 elementos. Esse material diz exatamente, tá? Então, você tem que elaborar uma proposta de intervenção para um problema abordado. Então, tem que ser especificamente para o problema, para solucionar o problema, respeitando os direitos humanos, tá? Então, atenção para essa questão dos direitos humanos, porque os direitos humanos no Brasil, eles são levados em conta. Então, assim, basta você pensar que não se pode matar ninguém no Brasil, mandar prender, mandar bater, nada que fira um direito, uma cláusula pétrea da Constituição, que é o direito à vida. Então, esse tipo de proposta que leva, por exemplo, linchamento, por exemplo, sentença de morte, não dá, não tem como, tá? Aprisionar, censurar, isso tudo está fora. Tá? Então, olha aqui, nesse material eu dou para vocês vários exemplos, né? E aqui, ó, uns links para vocês verem, por exemplo, os agentes, o modo meio, tá vendo? O efeito e, claro, o detalhamento. Lembrando que aqui, ó, nós vamos tirar isso aqui, ó. A ação já não serve, tá? Ao agente, ao modo, meio, ao efeito. Aí mostrei, deixa eu ver se eu coloquei para vocês alguma aqui. Promover diante mídias influenciadoras, campanhas afim. Aqui eu estou detalhando o elemento, deixa eu ver se está certo. Ok. Pode considerar esses elementos aqui que está certo. Então, é isso, gente. Vale a pena dar uma revisadinha nesse material e fazer uma boa proposta de intervenção, tá? No mais, sejam felizes, tá? Olha, ele está no Google Drive? Está no Drive também, mas eu mandei aqui para vocês. Você consegue baixar aqui, Led? Vê aí. Não, porque para mim não apareceu. Não. Uai, gente. Não. Está no Drive também, tá? Eu te mando pelo WhatsApp. Me dá um alô lá. Tá ok. Me manda um alô no WhatsApp que eu te mando daqui a pouco. Mandar aí agora. Joia. Tá? Mais alguma coisa, gente? Mais alguma dúvida, alguma lembrança aí de alguma questão? Então, assim, eu quero que vocês sejam felizes nessa prova, que Deus possa abençoá-los, fazer lembrar aquilo que esqueceu porventura, tornar fácil, difícil, viu, gente? E, de novo, vão com aquela sensação de que vocês estão fazendo mais um exercício, né? Para quem já é veterano aí, né? Continua fazendo o que vocês têm feito até aqui, não percam foco nessa retinha final, concentrem realmente e tentem, no final de semana, dar uma divertida, né? Poder fazer alguma questão de lazer, né? Trazer alguma... Só um minutinho, pessoal. Desculpa, gente. Que meu marido está gritando com a gata aqui, está atrapalhando eu falar. Já me desconcentrou umas 5 vezes. Gatos, você sabe o que é isso, Fernanda. Então, vamos para essa prova com a mesma garra, né? Que a gente vai para a vida, lembrando que é um processo, e lembra também de que nada, né, que é nosso, ninguém tira. Se é para nós, está na mão, Deus vai abrir essa porta, né? E a porta que ele abre, ninguém fecha. Estarei orando por vocês, né? Mandando aqui todo o amor, toda a minha fé para que vocês se saiam bem nessa prova. E creio que vai ser sucesso, né? Que Deus possa abençoá-los nesse processo. E continuo na semana aí de plantão, né? Nas dúvidas, se porventura precisar dar uma olhadinha na redação, quer tirar uma dúvida sobre a linguagem específica, deixei para vocês materiais com bastantes questões, façam se quiserem, tá? Mas aproveitem, no sábado dá uma relaxada, vai passear um pouquinho, para domingo vocês estarem 100%. Tá bom, meus queridos? A gente se fala, viu? E na semana, depois do Enem, a gente faz a correção, hein? Vamos lá ver o que aconteceu, ó. Sucesso, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? E eu tô com vocês aí. Valeu, Radija.
Tô com vocês. Boa aí. noite, obrigada. Obrigada. Boa noite. Obrigada, galera. Vão com Obrigada, Deus, Poli. viu? Valeu, Não tem mais Fê. aula hoje não, né? Não, hoje não. Vocês estão liberados, viu? Então tá, Fiquem com boa Deus, noite. queridos. Boa noite. Qualquer coisa Boa com as noite. ordens, viu? Boa noite. Obrigada, Gui. Tchau, tchau.